Bem-vindos. Eu sou a professora Elza Nefa. Eu estou trazendo para vocês a videoaula Desafios da Educação Ambiental no século XXI, uma contribuição minha junto com os alunos do doutorado em Meio Ambiente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos em Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação. Esta aula, perdão, essa disciplina, ela é desenvolvida por mim, pelo professor José Bessa e por Guilherme Vargas. E ela se destina não só aos alunos do curso de pedagogia, mas a todos os alunos da comunidade acadêmica que tiverem interesse nessa temática socioambiental. Bom, vamos iniciar falando com vocês sobre o impacto ambiental que surge com o crescimento vertiginoso da população mundial. Só para vocês terem uma ideia, essa população, em 1804, ou seja, no século XVIII, ela era composta de 1 bilhão de habitantes. Em 1934, ou seja, um século e 20 anos depois, eram 2 bilhões de habitantes. Em 1964, eram 3 bilhões. Em 1979, eram 4 bilhões. Em 1991, eram 5 bilhões. Em 1999, ou seja, 8 anos depois, somente, éramos 6 bilhões de habitantes. E hoje estamos na escala já de 7 bilhões de habitantes. Então, esse crescimento vertiginoso da população mundial causa impacto socioambiental, porque com o crescimento da população, crescem as necessidades que a população tem. E, com isso, aumenta a extração dos elementos naturais, a produção, o consumo para atendimento às necessidades e para aquelas que nem sempre são necessidades, mas que são criadas como necessidades, e modificação das paisagens. Então, nós temos um crescimento vertiginoso que vai gerar um impacto socioambiental muito grande. E a raiz desse crescimento e desse desenvolvimento vem, né, do desenvolvimento industrial e tecnológico após a Revolução Industrial e uma inadequada apropriação dos elementos da natureza. E esses três fatores, o crescimento acelerado da população, o desenvolvimento industrial e tecnológico e essa inadequada utilização do meio ambiente, vão ampliar a percepção dessa população mundial de que existe uma relação entre as ações humanas e a degradação e o desequilíbrio socioambiental. E vai gerar a necessidade de consolidarmos uma nova mentalidade que seja pautada pelos princípios éticos, princípios da democracia, princípios da sustentabilidade ecológica, da diversidade cultural e da justiça social. Quais as consequências da mundialização da economia? Ou seja, nós estamos vivenciando hoje uma velocidade em que os acontecimentos ocorrem, porque a gente tem acesso a esses acontecimentos em tempo real. Há uma mutação de valores, uma degradação moral e material, ou seja, a corrupção, não somente no Brasil, mas em vários países da Europa, da Ásia, ou seja, do mundo. Uma atomização das pessoas, ou seja, nós estamos percebendo isso com muita clareza agora, em tempos de pandemia e de Covid-19, porque as pessoas se individualizaram. Então, as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas. Então, a gente está dizendo que essa pandemia vai trazer para as pessoas a percepção de que se nós não cuidarmos uns dos outros, se nós não nos ajudarmos, se nós não formos solidários, nós vamos nos extinguir, porque
Não há como, a doença está mostrando isso, não há como subsistir uns e outros não, não subsistirem. Ou seja, nós estamos numa nave, a Terra é como se fosse uma nave. Ou subsistimos todos, ou nenhum. Então, há uma mercantilização da vida e uma reorganização espacial provocada pela desterritorialização do capital. O que significa isso? Significa que o capital não tem mais nação. Ele vai para onde, país onde não tem risco. Né? Há uma fragmentação de ideias muito grande. Então, tudo isso, né, uma criação de centros hegemônicos mais poderosos do que os estados nacionais, ou seja, são transnacionais. Né? Isso são alguns aspectos, não são todos, mas alguns aspectos, resultados da mundialização da economia, que é marcada por uma política neoliberal, pela aceleração da produção capitalista do mundo não material e pela vivência da terceira onda da revolução tecnológica. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje, o mundo da sociedade do cansaço. Né? Um mundo em que as pessoas não têm tempo, que as pessoas não têm amigos, que as pessoas têm 500 milhões de amigos em redes sociais, mas, na verdade, estão sozinhos, se sentindo sozinhos, carentes, né? Sem afeto, né? Com as ideias todas fragmentadas, o ser humano separado da natureza, não, sem consciência de que o que ele faz à natureza, ele faz a si mesmo. Então, estamos degradando a natureza e, com isso, estamos degradando a qualidade da vida humana e da vida dos seres vivos no planeta. Ou seja, mercantilizamos a vida, né, transformamos tudo no mercado, e tudo isso provocou incertezas e indeterminações e gerou a necessidade de implodirmos o paradigma antropocêntrico, causalista e linear, determinista, do racionalismo cartesiano, e no lugar dele, ou seja, esse pensamento racionalista cartesiano nos rege a forma de interpretarmos a realidade, né, desde o século XVII e há mais tempo, por conta da lógica linear formal aristotélica, né, que nos diz que se tivermos, se tivermos previsão, né, dos fatores, nós vamos chegar a uma lei geral. Acontece que tudo isso que a gente está vivendo está mostrando para a gente que nós vivemos num mundo de incerteza. E não só tudo isso, assim como a mecânica quântica. Ou seja, vivemos num mundo de incerteza, de indeterminações. O mundo não é determinado, previsível, com certeza absoluta newtoniana. Precisamos criar um novo estilo de vida e de pensamento que seja ecocêntrico, que entenda a Terra como um organismo vivo que está nos expulsando, porque nós estamos querendo ser mais do que a Terra, querendo ser mais do que o universo. Nós achamos que com a técnica a gente pode resolver tudo e, de repente, nos vimos numa situação esdrúxula, né, de que o vírus, né, visível, nós não conseguimos controlar. Estamos há meses, há mais de 6 meses, lidando com uma situação incontrolável, né, que traz uma doença bizarra, porque não tem padrão, e só atinge o ser humano. Então, alguma coisa muito diferenciada daquilo que a gente sempre entendeu, de que o ser humano dominava as forças da natureza, que podia dominar e ser o senhor dela. Então, esse pensamento tem que ser mudado, porque esse pensamento não dá mais conta da complexidade da realidade que a gente vive hoje. E qual é esse pensamento? Um pensamento que privilegia a síntese, a cooperação, a cumplicidade entre humanos e não humanos, o imaginário, o poético, enfim, que faça o intercâmbio entre a vida e as ideias. No século XIX, a revolução quântica apresentou alguns elementos que apontam a necessidade de repensarmos o problema da dissociabilidade entre o sujeito e o objeto e o dogma filosófico do único nível de realidade. São eles: descontinuidade e vazio quântico. Há uma música que Chico Buarque de Holanda canta, feita por Gilberto Gil, diz assim: é sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. A outra questão é a não separabilidade. Há uma interação e uma conectividade entre tudo que existe, entre tudo e todos.
A outra questão é a causalidade global, que concerne o sistema de todas as entidades físicas em seu conjunto. O todo é sempre mais do que a soma das partes. Ou seja, a figura emblemática disso é um tapete. Quando nós tecemos um tapete, nós juntamos vários fios de cores diferentes que formam o tapete. Só que cada um desses fios guarda a sua singularidade, a sua cor. Mas o tapete é algo diferente, tem um desenho inteiramente novo que cada um dos fios não tem. O indeterminismo é sinônimo de imprecisão, ou seja, o aleatório quântico é e não é acaso e necessidade. Ele é construtivo desse mundo macrofísico. Para a gente entender isso, é fundamental você compreender que quando você joga uma ação no mundo, muitas vezes, na maioria das vezes, essa ação segue um caminho que não foi o caminho da sua intenção. Ou seja, nós não temos controle sobre a ação que nós colocamos no mundo, que tinha uma intenção preliminar. Por fim, a complementariedade dos opostos, que na verdade são lógicas contraditórias, que se opõem, mas não são excludentes, são complementares. Só existe o homem porque existe a mulher, só existe o feio porque existe o bonito, só existe o desenvolvido porque existe o subdesenvolvido, só existe o claro porque existe o escuro. Ou seja, são complementares. Só existe o negativo porque existe o positivo. E é fundamental se entender isso para não se perder num maniqueísmo do ou é isto ou é aquilo, dentro de uma lógica identitária, formal aristotélica. Então, nessa perspectiva, o mundo complexo em que vivemos nos impõe a seguinte questão: como contestar e, até certo ponto, desconstruir para reconstruir algo que nos fascina, que penetrou nossas vontades, nossos sonhos, nossos desejos de consumir as novas drogas, que nos fazem dependentes da modernidade? Celulares, TV de plasma, automóveis, computadores, dentre outros artefatos tecnológicos que nos fascinam, nos seduzem e nos tornam escravos daquilo que nós estamos pretendendo usar. Todos esses desequilíbrios ecológicos eles vão demandar reflexões e práticas inovadoras. Esses desequilíbrios eles são causados por grandes empreendimentos capitalistas, cuja exploração do homem pelo homem e exploração dos elementos naturais visam ao lucro, em detrimento dos valores humanistas de fraternidade, de solidariedade, respeito às culturas tradicionais. E tudo isso vai exigir da gente um novo papel do educador ambiental e uma prática inter e transdisciplinar. Algumas questões se colocam para a gente neste momento, né? Quais relações os seres humanos estão estabelecendo com a natureza para a reprodução sociometabólica desse capital? Ou seja, isso que eu passei rapidamente para vocês, falando das políticas neoliberais, da mercantilização da vida, dos grandes empreendimentos que buscam lucro em detrimento da divisão equitativa da riqueza. Tudo isso, né? Tudo isso está nos levando a alguns questionamentos, que inclusive nos colocam uma questão que é de estratégia, ou seja, quais estratégias contra-hegemônicas nós temos que desenvolver para superar essa condição que está fazendo com que o homem sirva um sistema que não lhe serve. Quais as causas estruturais da degradação socioambiental? Que ser humano queremos formar e qual sociedade nós queremos construir? Ou seja, nós queremos viver exaustos, uma sociedade do desempenho, que faz com que nós não precisemos que tenha alguém que nos controle, porque nós próprios somos os nossos controladores. Né? Dormimos todo dia exaustos, com sensação de frustração, com sensação de não ter cumprido o nosso dever, né? E achando que
é nossa a incapacidade, quando, na verdade, o sistema exige que nós sejamos máquinas. Não respeita o nosso ritmo físico, humano. Não respeita as nossas carências e as nossas necessidades. E isso nos traz angústia, ansiedade, depressão, ou seja, as doenças do século XXI. Então, nesse contexto, essas perguntas e outras carecem de respostas. Alguns desafios são colocados na educação ambiental. Que desafios são esses? O primeiro desafio é transformar a visão de mundo de natureza, mudando as relações estabelecidas nas práticas produtivas. Os homens se relacionam com os outros homens, se relacionam com a natureza para poder produzir a sua própria natureza, ou seja, para estar vivo e para poder desenvolver o pensamento e interpretar a realidade. O capitalismo industrial, a noção de progresso e desenvolvimento como crescimento econômico e a exacerbação do ter advém da concepção da natureza como objeto passível de controle e utilização pelos seres humanos, preconizado pelos pensadores da ciência moderna, dentre eles Bacon e Descartes. E essa visão fez com que nós, né, nos incorporássemos a uma ideia de mundo-máquina perfeita, criada por um relojoeiro perfeito, né, e que faz com que o mundo se mova, né, ciclicamente. Ou seja, que a gente esteja numa eterna construção do ter e não do ser. Então, nós precisamos ter uma visão crítica sobre os problemas ambientais globais, os interesses dos grupos sociais em conflitos, os efeitos dos processos econômicos sobre a dinâmica dos ecossistemas, os modos de ocupação dos territórios, as formas de apropriação e usufruto dos elementos naturais e da divisão das riquezas com essa apropriação, o grau e as maneiras de participação comunitária na gestão social de atividades produtivas. Ou seja, quem ganha em sermos os maiores produtores de carne no mundo? Os grandes empreendimentos. Por quê? Porque nós externalizamos água e florestas quando vendemos carne. Por isso é que nós temos um preço competitivo da carne no mercado e somos os maiores exportadores de carne do mundo, porque temos preço baixo. Porque não computamos no preço da carne a água dos rios, que são águas doces, que não existe mais pelo mundo sobrando a carência de água no mundo. Nós vamos ver isso em outra videoaula. Né? E as florestas, que também não existe mais pelo mundo. Então, nós queimamos florestas para estabelecer pastos, para que gado possa pastar, produzir, engordar, matar e ser exportado. Né? Então, são os efeitos dos processos econômicos sobre a dinâmica dos ecossistemas. Essa é uma questão que a gente tem que ter uma visão crítica. Modos de ocupação dos territórios. Ou seja, por que querem tanto os territórios dos índios brasileiros? Por que não querem demarcar as terras dos índios brasileiros? Porque debaixo das terras há minério. Porque há riqueza debaixo das terras dos índios. Então, vamos dizimar os índios brasileiros. Ou seja, nossos ancestrais. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam aqui, antes da gente chegar. Antes de chegar todos os outros povos. Os índios são os nossos ancestrais. Então, temos que pensar criticamente por que os índios estão sendo dizimados. As formas de apropriação dos elementos naturais e a divisão das riquezas. Por que tantos não tem nada e muitos trabalham muito e não tem, e tem pouco, e poucos têm muito? Essas são algumas questões que a gente tem que se fazer e tentar buscar a resposta. O outro desafio é pensar o tempo e o espaço. De que tempo que eu estou falando? Num tempo de longa duração. Por que eu estou falando desse tempo? Porque a Terra levou 4 bilhões e 600 milhões de anos
para que as condições necessárias à existência da vida humana no planeta se constituíssem. Nos últimos 300 anos, nós estamos destruindo, com as ações antrópicas, de forma vertiginosa, essas condições. E estamos, inclusive, ameaçando a perpetuação da espécie humana e de outras espécies de vida no planeta Terra. O terceiro desafio é enfrentar os atuais padrões de produção e de consumo, que são insustentáveis. Como inverter ou pôr um freio nessa espiral enlouquecida? Por que é uma espiral enlouquecida? Porque, na verdade, o sistema cria necessidades que nós, na verdade, não temos. E nós passamos a acreditar que a gente, para ser feliz, precisa consumir. Então, nós precisamos trabalhar cada vez mais, ficar cada vez mais cansados para manter esse sistema sociometabólico do capital. Quem não viu ainda, veja no Netflix uma série chamada Black Mirror, que faz uma crítica a esse sistema, que as pessoas têm que produzir energia, né, para que o sistema se mantenha. Então, as pessoas produzem energia, inclusive usam a sexualidade, porque elas produzem energia numa bicicleta ergométrica, que fica parada, olhando um filme, que é um filme de pornografia. Aí você fica elevando a sua energia, que vem da libido, né, para produzir energia para o sistema se manter. Ou seja, e as pessoas robotizadas, produzindo energia, produzindo energia, produzindo energia e tendo uma sensação de prazer ilusório. Né? Isso é um episódio da série que eu assisti que é interessante vocês verem. Né? Então, como estimular, né? Como inverter essa espiral? Né? Estimulando um consumo austero. Eu preciso efetivamente disso? Eu preciso efetivamente comprar isso? Ou eu já tenho isso, não preciso ter mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, né? Sapatos. Eu já tenho sapato suficiente. Né? Semeando cooperação, amor e solidariedade entre os indivíduos. Eu sempre me pergunto, por que nós não estudamos sobre o amor? Por que nós não estabelecemos relações de solidariedade? Porque um dos princípios do sistema liberal é a competição. Então, nós temos que ser competitivos. Aí eu escuto muitas vezes um aluno falar: que bom que ele se deu mal no vestibular, porque assim eu tive mais chance, passei. Que bom se todos tivessem lugar para estudar, né? E que todos pudessem ter equitativamente as mesmas condições de acesso ao conhecimento. Então, vamos lutar por isso. Não vamos lutar para alguém fique para trás. Lutando por igualdade de direitos e divisão equitativa da riqueza. Exatamente o que a gente estava falando antes. Vamos lutar para que todos tenham direito a acesso à educação, acesso à saúde, né? Acesso a saneamento básico. Ou seja, vamos lutar pelos direitos que estão na Constituição. Criando estratégias sustentáveis de geração de trabalho e renda. Ou seja, é preciso que todos tenham trabalho, porque trabalho é a alma da vida. Não é o trabalho alienado, é o trabalho que você se identifica naquilo que você faz. É o trabalho que lhe dá prazer de se perceber naquilo que você faz. Porque quando você transforma a natureza, você, por sua vez, transforma a sua própria natureza. Né? Como assim? Quando eu escrevo um livro, eu deixo no mundo o livro. E em mim, o escritor. Eu me transformei. Eu não sou mais só Elza Neff, eu sou Elza Neff, escritora. Ou seja, eu passei a ser algo mais que eu não era. Eu transcendi a minha condição. Eu passei a ser escritora. Se eu faço uma escultura, eu passo a ser escultora. Ou seja, tudo que eu faço no mundo me transforma. Quando eu transformo os outros e quando eu transformo a natureza. Né? Fomentando práticas participativas em prol do bem coletivo. Quando eu ajo para o bem coletivo, eu fico feliz. Ou seja, eu me vejo, né, na unidade de toda a espécie humana. Então, ou seja, esse é o terceiro desafio. Enfrentar uma lógica produtivista que faz de nós não seres humanizados, mas seres robotizados. O quarto desafio
é humanizar o território. O que significa humanizar o território? Humanizar o território significa reconectar esse território, a população e a produção com a sua base material e natural. Significa contribuir para a elaboração de políticas públicas que garantam equidade e igualdade a todos, principalmente os pequenos produtores, as marisqueiras, os seringueiros, os ribeirinhos, os colonos, os professores, os garimpeiros, os médicos, ou seja, todos aqueles que têm uma profissão, porque todas as profissões são iguais. Perdão, frente ao trabalho, ao território, e as políticas de desenvolvimento. E essas políticas, elas têm que ser de desenvolvimento, inclusive, principalmente, do ser humano. E não só o desenvolvimento econômico. Então, a gente fala no mercado, fala no mercado, fala no mercado, como se o mercado fosse um ente. E o mercado é abstrato, e a gente não sabe o que é o mercado. Mas o mercado rege a vida da gente. O mercado é toda essa engrenagem econômica que se misturou com a engrenagem política e que faz com que a gente viva nessa sociedade do cansaço. Então, humanizar o território é a gente construir uma identidade social e desenvolvimento local, né? Articulando a potencialidade de cada local, as pessoas que vivem naquele local e onde eles querem chegar enquanto seres humanos. Então, é na organização para transformar estruturas sociais que estão na base dos acontecimentos políticos, nas condições materiais da existência que são submetidos, na violência que são reprimidos nas relações de trabalho, que os atores sociais constroem a sua identidade política e atuam para promover o desenvolvimento local e relações humanas de qualidade. Vejam, quando a gente fala em atores sociais que constroem a sua identidade política, eu estou dizendo que todos os seres humanos são políticos, porque fazem escolhas, porque têm livre-arbítrio. São políticos quando fazem escolhas de botar a criança, o filho, numa escola pública e não colocar numa escola particular. Em comprar uma roupa de uma vizinha costureira e não comprar numa grande loja de departamento. Em comprar na quitanda da esquina, que é do seu amigo, e não comprar no grande supermercado. Isso são escolhas, e são escolhas políticas. Quando eu visto azul de florzinha e não visto marrom, eu estou sendo um sujeito político. Então, não podemos confundir ser político com política partidária. Política partidária é quando você se filia a um partido político e esse partido tem um programa de governo que você confia e quer que seja executado. São coisas diferentes, completamente diferentes. Então, a gente está falando aqui de uma organização social em que os seres humanos sejam os protagonistas da história, né? Que sejam essas pessoas, nos seus lugares, onde vivem e trabalham, que criem condições de vidas dignas, envolvidos num processo que respeita os valores, né, humanos, né, e a conexão dos saberes científicos com os saberes da ação, que são saberes baseados na experiência e na espiritualidade. E quando eu estou falando de espiritualidade, eu também não estou falando de religião. Eu estou falando que o ser humano ele é matéria e espírito. Todos os seres humanos são matéria e espírito. Isso já nos dizia Platão, na Grécia Antiga, ou seja, muitos e muitos séculos atrás, há 2.500 anos atrás, Platão dizia isso. E essa separação que se faz entre espírito e matéria e alma faz com que a gente seja fragmentado, porque a gente não entende, porque a gente tem várias formas, né, de vários corpos, na verdade, dentro da gente. Você tem um corpo físico, você tem um corpo mental, você tem um corpo emocional. Você chora, chora. Você sente, sente. Então, você tem um corpo emocional. A gente pode dizer que você tem um corpo emocional. Você pensa, pensa. Então você tem um corpo mental. E você fica doente. Você tem saúde, é saudável. Ou seja, você consegue andar, cheirar, ouvir, falar. Então, é o teu corpo físico. Tem todo um sistema de funcionamento dele, próprio dele, mas que está articulado com o teu corpo mental, que está articulado com o teu corpo
corpo emocional e com outros corpos. Você sonha, então você tem um corpo astral. Ou seja, e tem outros corpos que a gente nem conhece. A gente tem intuição e a gente nega. Né? Então a gente tem um outro corpo, né? Que é um corpo intuitivo. Ou seja, estamos falando de espiritualidade. E todo mundo tem. Todas as pessoas têm. Todas as pessoas sentem, choram, sonham. Todas as pessoas têm isso, né? Mas nós negamos e dizemos que o homem só tem matéria e mente. E aí ficamos perdidos, porque não entendemos quem somos, né? Nem para onde vamos e qual é a nossa missão aqui. O quinto desafio, então, é inserir o trabalho no processo de humanização da vida. Né? É disso que eu estou falando quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando da humanização do homem. Né? A gente, quando fala a palavra ser humano, a gente está falando de quê? Tem duas questões. Eu posso estar falando de ser como substantivo, como um ente, e posso falar de ser humano no sentido de tornar-se cada vez mais humanizado. Verbo. Pararam já para pensar nisso? Ou nunca pensaram nisso? Ou seja, e o que nos articula a vida? O trabalho. É no trabalho que o ser humano se constrói enquanto humanidade. Então, nós temos que formar seres humanos capazes de contribuir no planejamento participativo, com vistas a buscar soluções para as demandas da comunidade que ele vive, em que ele está inserido, porque ele é um ser de relações. Ele precisa dessas pessoas. O que a gente está vendo agora na pandemia? Eu tenho ouvido muita gente falar: meu pai está pirando. Por quê? Todo dia ele saía e tinha relações sociais. Ele ia comprar pão, né? Ele voltava para casa, ele tomava café, ele saía para trabalhar. Ele era marceneiro, ele é marceneiro. Então ele ia trabalhar, então tinha as outras pessoas que trabalhavam com ele, as pessoas que queriam que ele fizesse armários, portas, janelas, que queriam que tem contato com ele, né? E aí ele constrói o armário, ele vai na casa da pessoa, coloca o armário, ou seja, ele tem relações sociais, ele lida com o homem que vende a madeira, que extrai a madeira, e aí ele lida com essa pessoa, ele procura madeira, ele conhece a madeira, ele conhece vários tipos de madeira, ele tem um conhecimento, ele tem uma especificidade no seu conhecimento, ele produz conhecimento, ele faz um armário de um jeito ou de outro, e ele faz um armário de um jeito que não dá certo, ele muda, porque ele projeta o armário antes de fazer, porque o ser humano é o único ser capaz de se projetar antes de executar uma ação. É capaz de olhar um pedaço de madeira e perceber que aquela madeira pode se transformar num cabo de uma faca. E aí ele vai arranjar uma lâmina para juntar com aquele pedaço de madeira para fazer uma arma. Ou seja, isso é uma projeção. Ele idealiza num projeto aquilo que ele quer construir. Então, o homem constrói conhecimento. Então, ele busca soluções, né, via projetos e ações produtivas que promovem a inclusão social. E ele tem que respeitar o meio ambiente e as culturas locais, porque ele se insere nesse ambiente, nessa cultura local. Né? Então, esse é o desafio, a gente fazer com que mais e mais pessoas possam viver, né, desenvolvendo as suas capacidades, né, e superando as suas vulnerabilidades, para poder se humanizar e se tornar cada vez um ser melhor, evoluir enquanto ser humano. Né? Então, e como que ele faz isso? Intercambiando saberes e práticas socioambientais como subsídio à incorporação de práticas produtivas sustentáveis e ao surgimento de um senso comum emancipatório. O que é senso comum? Senso comum é aquele bom senso, né? É aquilo que o ser humano pensa a partir da sua realidade concreta, né? Mas que ele pensa de forma desarticulada, e quando ele sai de uma consciência ingênua e passa para uma consciência mais crítica, filosófica, porque ele entende as determinações que existem naquela realidade, sociais, políticas, econômicas, as várias determinações,
Aí ele deixa de ver a realidade caótica para ele ver a realidade na sua concretude e na sua totalidade, e através do trabalho, ele passa a ter uma emancipação. Ele não depende de ninguém para subsistir, porque ele tem um trabalho. E ele aí se valoriza. E quando ele se valoriza, ele não fica deprimido, ele não fica ansioso, ele não fica angustiado, ele não fica doente, porque ele sabe qual é a sua missão na vida. Então, o trabalho tem toda uma forma de articulação com a natureza, com os outros seres humanos e consigo mesmo. Quem falou isso? Hegel, o filósofo alemão do século XIX. Está falando da dialética do senhor e do servo. Ou seja, o homem, quando transforma os outros homens e a natureza, transforma, por sua vez, a sua própria natureza. Então, o sexto desafio é reestruturar os valores para a ética da responsabilidade e da solidariedade. Essa reconstrução de valores significa ampliar a consciência que reintegra o ser humano à natureza e aponta o papel de cada um na reorganização do processo evolutivo e na cadeia da vida. É isso que eu acabei de falar para vocês. Demandando maior respeito pelos elementos naturais e pelas culturas e crenças espirituais dos povos viventes na Terra, para que seja criado um novo modelo de coexistência que garanta a construção e a permanência de uma interconexão humana e faça jus ao nome civilização. Ou seja, o homem é civilizado. E aí, o Dalai Lama nos diz que o mais importante é que onde o amor pelo próximo, a afeição, a bondade e a compaixão estão vivas, verificamos que a conduta ética é espontânea. Então, é fundamental termos ética. E aí, o Lama diz para nós o seguinte: que os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de forma que acabam por não viver nem no presente nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, é importante a gente pensar nos ensinamentos, do Dalai Lama para a gente entender o sétimo desafio. E o sétimo desafio é consolidar a democracia, porque a democracia ela é construção permanente de acordos através de negociações e a gestão dos dissensos, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas têm uma diversidade de cultura. A gente precisa entender que a gente precisa respeitar os dissensos para assegurar a possibilidade de uma convivência entre as diferentes classes sociais e setores sociais e execução de políticas públicas que permitam a todos viver com dignidade. Só que a cidadania ela não é otorgada pelo Estado, ela não vem de cima para baixo, porque o Estado somos nós. O Estado é a nossa representatividade daqueles em quem a gente vota e a sociedade civil. E ela é exercitada e conquistada num processo que inverte esse papel do sujeito da sociedade, da gente passivo, que aceita tudo que os outros pensam, dizendo que essas são as suas necessidades e a sua forma de viver na vida, para ser ator central do processo de construção das condições para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Então, nesse contexto, qual é o papel do educador ambiental? É contribuir para a transformação da realidade, principalmente daqueles que retiram lenha do manguezal, que ao retirar essa lenha, ao derrubarem árvores das encostas para a construção de moradias, ao jogarem resíduos nos corpos d'água, sofrem e são agentes do sofrimento, porque nós produzimos e somos produtos da sociedade. Qual é o papel, então? Estimular a proteção à natureza, às águas, às florestas, aos seres vivos, sensibilizar os educandos para a percepção da complexidade, das crises e das contradições do mundo complexo e indeterminado que vivemos. Ou seja, é fundamental nós superarmos esses desafios da educação ambiental. Para isso, é preciso que a gente desenvolva a consciência amplie, a consciência ecológica, porque consciência todos nós temos. Então, aqui eu deixo para vocês algumas referências bibliográficas para a construção dessa aula e a turma
que me ajudou a construir e a estudar essa questão para poder desenvolver essa temática hoje com vocês. Essa aula, como eu falei anteriormente, é uma aula trabalhada não só por mim, mas pelo professor José Freire, Bessa, Guilherme Vargas e eu, Elza Neff. Muito obrigada a todos.